Boa, 21 da PUC. Essas questões aqui, ou tu faz pensando ou tu faz por fórmula, tá? E tem que ter cuidado. A resistência elétrica de um pedaço de fio metálico é 4 ohms. Se considerarmos outro pedaço constituído pelo mesmo metal, quer dizer, o material é o mesmo, na mesma temperatura, então não tem variação de comprimento nem de área, porém com o dobro do comprimento. Tá? A temperatura não influi, e o dobro do diâmetro. Sua resistência será, bom, ou tu faz pensando ou tu faz por fórmula, te lembra, né? Todos aqueles exercícios de legenda. Tu tem um fio, vamos lá, vamos pensar. Tu tem um fio que o material dele tem uma resistividade ρ. O comprimento dele vale L e a área dele vale A. O que ele estipulou? Que a resistência desse fio é 4 ohms. Te lembra? Eu gosto de fazer pensando. O que eu vou ter agora? Um fio do mesmo metal, então o ρ continua o mesmo. Só que ele tem o dobro do comprimento, o comprimento passou a ser 2L. E ele tem o dobro do diâmetro. Opa, diâmetro não é área. A área é πr ao quadrado. Eu já te ensinei isso lá no princípio de Pascal na prensa hidráulica, quando os êmbolos eram circulares. A área é proporcional ao raio ou ao diâmetro ao quadrado. Nunca eu canso de lembrar isso aqui. Ó. A área é proporcional ao raio ao quadrado ou a área é proporcional ao diâmetro ao quadrado. Se o diâmetro dobrou, a área vai aumentar 4 vezes. E aí, como é que vai ficar a minha nova resistência agora? Qual é a minha resistência original? 4. O que eu já te ensinei a fazer? Bota o valor original, 4. O que a gente sabe pela lei de Ohm? Aí tem que saber de cor. Resistência igual a resistividade vezes comprimento sobre a área. Né? O ρ não muda, então o ρ rale-se. O comprimento aumentou 2. Se o comprimento aumenta, a resistência aumenta. Então já fica 4 vezes 2, porque vai aumentar. Só que resistência e área são inversamente. Se a área aumenta 4, a resistência diminui 4. Corta os 4, a nova resistência do teu fio é 2 ohms. Letra B. Eu prefiro fazer pensando, dá bem menos trabalho desde que tu seja bom nas proporções. Se tu não é bom nas proporções, se tu não gosta de fazer pensando, qual é teu outro caminho? Equação, fórmula. Só que aí a coisa fica muito mais trabalhosa. Vou limpar e vou fazer por fórmula. O que tu tem que fazer sempre? Estipular a legenda inicial. Então, resistência igual a resistividade vezes comprimento sobre a área. Qual é a tua resistência? 4. O ρ é o ρ, o L é o L e a área é o A. O que vai acontecer agora? Tu vai ter uma nova resistência, vamos chamar de resistência à linha, diferencia. O ρ continua sendo o mesmo, o L passou a ser que valor? O L passou a ser 2L. E a área? O que aconteceu com a área? Bom, como aqui ele não fala em área, ele fala em diâmetro, o que tu poderia ter feito aqui antes? Ó? 4 é igual a ρ vezes L. Qual é a área de um fio redondo? πr ao quadrado. Então esse é o valor, isso que vale 4, né? O que vai acontecer agora? Eu vou separar aqui. O que vai ser o R', então? Sobre a tua nova área. Só que o que vai ser a tua nova área aqui? Vai ser π. Se dobrou o diâmetro, dobrou o raio. Π multiplicado por 2 vezes o raio, em comparação do que era antes, tudo isso elevado ao quadrado. Então, o que vai ser o R'? O R' vai ser 2ρ vezes L dividido por 4πr ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Simplificar. Fica que o R' é igual a ρ vezes L dividido por 2πr ao quadrado. Olha aqui, ó. Π vezes ρ vezes L sobre πr ao quadrado vale 4. E aí tu faz aquela velha comparação, né? O que eu tenho aqui? Ρ vezes L, πr ao quadrado. Quanto é que vale isso aqui? 4. Então o que é o R'? O R' é 4 sobre 2. No lugar de tudo isso aqui, tu bota o valor original, que é 4. Quanto é que vale o R'? 2 ohms. Eu acho bem mais complicado fazer assim do que fazer pensando, mas... Ó, mesma coisa agora. Dois fios metálicos de mesma resistividade, então feitos do mesmo material, mesmo comprimento, tem diâmetros 2 e 4. Opa, mudou o diâmetro.
Se aplicarmos a mesma diferença de potencial entre seus extremos, o quociente entre a intensidade de corrente no condutor de maior diâmetro e a intensidade de corrente no condutor de menor diâmetro. Olha como a PUC é chata. O que tu quer? Tu quer a corrente no maior dividido pela corrente no menor. Te organiza. Bom, o que vai acontecer aqui, né? Vou fazer pequenininho aqui. U é igual a R vezes I, isolas o I. O que é o I? U sobre R. Então, faz a divisão principal, te organiza. U sobre a resistência do maior dividido por U sobre a resistência do menor. Bom, tu aplicou a mesma diferença de potencial. Então, U cancela. Isso aqui vai subir invertido. Então, eu já sei que a minha resposta é a resistência do menor dividido pela resistência do maior. Agora, vamos abrir isso aqui de novo. O que é resistência? Olha, a divisão principal está aqui. Vai ser o ρ vezes o comprimento dividido pela área do menor, porque o menor ficou em cima, ρ vezes L dividido pela área do maior. Uma coisa chata. Corta aqui, corta aqui. O que vai acontecer? As áreas sobem ao contrário. Então fica a área do maior dividido pela área do menor. Que bonito, né? E aí agora o que eu sei? Que os diâmetros, um é o dobro do outro. Se um diâmetro é o dobro do outro, uma área é 4 vezes maior que a outra. Aí não precisa agora ficar abrindo, né? Então a área do maior vai ser 4, a área do menor vai ser 1. Então a resposta disso aqui é 4. É a América. Questãozinha chata. E agora, aproveitando o ensejo, vamos para 23 da UFSC. Para a maioria dos metais, a resistividade diminui quando é aumento de temperatura. Né. Quando a temperatura aumenta no metal, a resistência aumenta. Os corpos que diminuem com o aumento de temperatura são os gases ionizados, condutores iônicos. A dissipação de energia por efeito Joule num resistor depende do sentido da corrente e independe da tensão aplicada sobre ele. Não, a dissipação por efeito Joule depende da intensidade da corrente. Quanto mais intensa for a corrente, mais calor ele vai dissipar. Para dois condutores de mesmo material e mesmo comprimento, sendo que um tem o dobro da área da secção do outro, teremos uma mesma intensidade de corrente se aplicarmos a mesma tensão. Não, se tu dobra a área, as correntes vão ser diferentes, porque as resistências vão ser diferentes. Para um condutor ômico, um aumento de tensão corresponde a um aumento proporcional de corrente. Claro, né, pessoal? Por que a 8 está certa? Porque o condutor ômico possui resistência constante. Se o U aumenta, o I tem que aumentar na mesma proporção. Ao se estabelecer uma corrente num fio metálico submetido a uma certa tensão contínua, teremos prótons se movendo. Né, próton não anda. Os metais geralmente são bons condutores de eletricidade e de calor. Sim, geralmente sim. Resposta 32 mais 8, 40. 24. Um satélite recebe uma quantidade de partículas eletricamente carregadas. Sobre a carcaça do satélite, tu tem 8.000 coulombs de carga elétrica positiva. O satélite orbita a Terra a uma velocidade de 200 metros por segundo e a trajetória de aproximadamente 40 milhões de metros. Que corrente elétrica pode ser associada ao movimento do satélite carregado em torno da Terra? Cara, kit. As questões malandrinhas da UX, né? Qual é a carga? 800 coulombs. 8.000 coulombs, desculpe. A corrente tu quer saber. Para te ter a corrente, tu tem que ter o tempo. Ele te deu a velocidade e a distância. Velocidade é a distância que andou pelo tempo que levou, né, pessoal? Tua velha amiguinha. Qual é a velocidade do magrão? 200. Bom, o que vai ser o tempo? Distância sobre velocidade. Então, a distância é 40 milhões de metros. Tu vê que a UX não curte muito usar a dízima periódica, né? E a velocidade é 200. Só para complicar esses zeros aqui. Corta 2, corta 2. O que eu vou ter aqui? 400 mil dividido por 2. Então, o tempo é 200 mil.
200 mil, ia zero, 200 mil. 200 mil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que vai ser a corrente? 8 dividido por 200. Que dá 0, vírgula, vai um 0, mais um 0, mais um 0. 0,04 coulombs. Coulombs segundo, né? Ela só ter colocado ampere, mas tudo bem. Beleza?